Sejam bem-vindos, queridos, para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos estudar o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 12 a 16. Abra aí a sua Bíblia neste texto e conserve-o aberto. Diz-nos assim a palavra de Deus. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, teu vinho, teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes as porás sobre aqueles que te odeiam. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás aos seus deuses, pois isto te seria por ciladas. O tema deste nosso estudo é a nossa relação com os juízos divinos. Uma expressão bem recorrente no livro de Deuteronômio é juízos divinos. Desafio você a ler o livro de Deuteronômio e a perceber quantas vezes são citados os juízos divinos. Esta expressão aparece associada a duas outras expressões, mandamentos e estatutos. E sempre recomenda-se no livro de Deuteronômio que o homem de Deus, ele ouça, ele guarde, ele cumpra os mandamentos, estatutos e juízos de Deus. Mas qual seria o significado da palavra juízo? Há diversos significados bíblicos para a palavra juízo. O primeiro deles é ato de Deus baseado em sua justiça, pelo qual ele condena ou absolve pessoas. Um exemplo desta referência está em Salmo 97, versículo 2. O segundo significado seria sentença dada por Deus. Isto está referenciado em Jeremias 48, versículo 47. No terceiro sentido, a palavra de Deus, suas leis e suas promessas. No quarto sentido, na expressão juízo final ou outras semelhantes, o tempo de Deus ou Messias será o tempo em que ele julgará todas as pessoas, condenando os maus e salvando os justos. Referência a Salmo 1:5, Mateus 10:15 e Apocalipse 24 e 25. O quinto sentido é o julgamento feito de acordo com a vontade de Deus no dia a dia dos tribunais. Texto como Provérbios 21:3 usam esta palavra neste sentido. E o sexto sentido, o próprio tribunal, Salmo 112, versículo 7. Ainda é empregado no sétimo lugar como boa saúde mental, o fato de alguém ter bom juízo. Mas neste contexto do livro de Deuteronômio, qual seria o significado da palavra juízo divino? Em Deuteronômio, esta palavra significa os atos registrados, os atos divinos registrados neste livro, as sentenças de juízo proferida por Deus para com o seu povo, em sua palavra, e também a palavra de Deus de modo geral. Considerando que os israelitas e a história israelita estavam sendo usados para compor a escritura do livro de Deuteronômio, tudo quanto se refere à revelação de Deus e aos atos de Deus são considerados juízos divinos. Você, na imagem a seguir, perceberá um diagrama destes versículos que nós
acabamos de ler, e um diagrama que se constituirá no roteiro de estudos que nós faremos nas próximas semanas. O versículo 12 começa com a expressão: será, pois, que. E há três coisas que nós, povo de Deus, devemos fazer. Primeiramente, ouvir os juízos divinos. Em segundo lugar, guardar os juízos divinos. E em terceiro lugar, cumprir os juízos divinos. O texto nos diz: será, pois, que ouvindo estes juízos, guardando e cumprindo. Se nós ouvirmos, guardarmos e cumprirmos os juízos divinos, o que nos acontecerá? E então os versículos posteriores mostram uma série de eventos que acontecerão conosco conforme a promessa de Deus. Todos quantos ouvem, guardam e cumprem estes juízos. Conforme nós podemos perceber neste slide, aqueles que ouvem, cumprem e guardam os mandamentos divinos recebem de Deus a seguinte promessa: Deus guardará a sua aliança e a sua misericórdia, versículo 12. Deus os amará, versículo 13. Deus abençoará os seus filhos, ainda versículo 13. Deus abençoará o fruto da terra, versículo 13. Deus abençoará os rebanhos, versículo 13. Deus abençoará as famílias com fertilidade, versículo 14. Deus abençoará o povo com saúde, versículo 15. E Deus os fará dominar outros povos, versículo 16. Portanto, não sem razão, são chamados de bênçãos decorrentes da obediência. Portanto, o que nós vamos considerar neste primeiro estudo é a primeira atitude que Deus espera dos seus filhos, da qual decorrem todas estas bênçãos que foram nomeadas. E a primeira atitude é a ouvir os juízos divinos. Vamos considerar isto neste primeiro estudo. Ouvir, biblicamente, vai muito além do meramente escutar. Escutar é apenas ter o órgão sensorial da audição estimulado por um som. Ouvir é mais do que isto. É receber a palavra de Deus, é decodificar a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus, é aplicar a palavra de Deus, fazendo desta palavra, ou para usarmos a expressão deste texto, fazendo dos juízos divinos o referencial para aquilo que se deve crer e para aquilo que se deve fazer. Quando as pessoas apenas ouvem sem dar importância àquilo quando as pessoas apenas escutam sem dar importância àquilo que está sendo falado, popularmente nós dizemos: ouviram por um ouvido e soltaram por um outro. Quando as pessoas de fato ouvem, a palavra impacta. E impacta profundamente o coração. A palavra faz vibrar as emoções. A palavra afeta o intelecto. A palavra afeta a razão. A palavra desperta desejo. A palavra aquece a alma. Uma ilustração que evidencia muito bem a diferença entre escutar e ouvir pode ser percebida nos discípulos de Jesus. Antes mesmo que Jesus fosse entregue às autoridades judaicas em Jerusalém, ele advertiu aos seus discípulos que todas as coisas que ele enfrentaria deveriam acontecer. Ele seria entregue nas mãos das autoridades judaicas, ele seria julgado pelos judeus, ele seria julgado pelos romanos, ele seria condenado, ele enfrentaria a morte, ele enfrentaria o Calvário e mais, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Se você conferir os evangelhos, vai perceber que profeticamente Jesus deixou isto muito claro aos seus discípulos. No entanto, eles apenas ouviram esta palavra.
eles apenas escutaram esta palavra sem tê-la ouvido de fato. Por que nós estamos afirmando isto? Porque quando Jesus Cristo morreu, todos passaram a acreditar que as suas expectativas e esperanças tinham sido frustradas de uma vez. Que restava apenas a vergonha, o opróbrio e o medo. Os discípulos no caminho de Emaús demonstram muito bem esta realidade. Observe que eles estavam cabisbaixos, depressivos, acabrunhados, porque o grande varão, poderoso em feitos e obras, havia sido morto. Certamente, eles estavam entre aqueles que ouviram Jesus pregando a sua ressurreição. Ou, melhor dizendo, eles estavam entre aqueles que escutaram Jesus falando acerca da sua ressurreição. Mas eles de fato não ouviram o que Jesus disse. Quando Jesus se coloca em meio a eles e os acompanha no caminho e começa a explicar, começando pela lei, pelos profetas, que todas estas coisas deveriam acontecer ao Messias e que o Messias ressuscitaria, ao reconhecerem a Jesus enquanto partia o pão, eles disseram: ardia o nosso coração enquanto ele nos falava estas coisas. Este arder o coração significa que não somente foi escutada a mensagem, mas a mensagem foi de fato ouvida. Concluindo este breve estudo, eu gostaria de perguntar a você: você tem apenas escutado a palavra de Deus? Ou você tem ouvido a palavra de Deus, seus mandamentos, estatutos e juízos? Observe que Jesus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E de fato, muitos têm ouvidos, mas apenas escutam e não ouvem verdadeiramente a palavra do Senhor. E é interessante que no livro de Apocalipse há um convite muito especial à igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo, através da palavra, fala às igrejas. E ele convida as igrejas. Ele convida a mim e a você a ouvir o que ele tem a dizer. Que Deus aguce os nossos ouvidos espirituais, para que possamos receber a sua mensagem.